Olá a todos e todas. Hoje nós vamos entrevistar Ricardo Laurino, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, né? Que ajudou a popularizar a instituição, o veganismo, através de campanha. Então, seja muito bem-vindo, Ricardo. Olá, Emanuele, um prazer falar com você para esse bate-papo tão importante sobre um tema tão importante também. Ricardo, tu sabes, né, que agora é Dia Mundial Sem Carne, nós vamos fazer um debate a respeito do assunto. Então, primeiramente, eu queria saber, explica para todo mundo qual é o papel da SVB e qual a importância do Dia Mundial Sem Carne. Bom, a SVB é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha na promoção de uma alimentação à base de vegetais. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham conhecimento cada vez mais claro em relação aos benefícios e da viabilidade de uma alimentação centrada nos produtos, nos alimentos vegetais. E isso acaba trazendo diversos benefícios, como eu disse, tanto para a saúde das pessoas, quanto para a questão ambiental, até mesmo para a nossa construção, nessa nova construção de uma sociedade mais justa socialmente, mais justa em relação aos animais. Então, esse dia, né, o Dia Mundial Sem Carne, ele serve como um símbolo para que as pessoas parem e pensem em relação ao que comem, porque normalmente as pessoas simplesmente fazem o prato, comem, vão embora e não percebem o impacto que isso pode trazer, tanto para a sua saúde, quanto para o seu entorno, quanto a relação com as pessoas. Então, o Dia Sem Carne, ele tem essa importância. E a SVB, como instituição, trabalha para que no dia a dia as pessoas conheçam mais e entendam mais como pode ser uma alimentação à base de vegetais no seu dia a dia. Falando de alimentação, Ricardo, como é que tu percebes esse movimento aqui na região norte, da redução do consumo, né, da proteína animal, de carnes e os subprodutos, né? Eu falo também como experiência própria, há 3 anos eu sou vegetariana, também comecei com a redução da ingestão de carne, e a partir de um determinado momento eu decidi me tornar vegetariana, e eu quero que tu fales, traga esses dados do Brasil e fale como é essa percepção na região norte. Bom, Emanuele, a gente vive um momento bem interessante, né? Então, o teu exemplo, inclusive, ajuda a gente visualizar melhor o que vem acontecendo no Brasil e no mundo. De forma geral, quando a gente pensa no país, a gente vê um crescimento muito expressivo do interesse das pessoas em adotarem novos hábitos alimentares, né? Então, aí a gente pode pensar em pessoas, como você disse, né, usando o teu exemplo, que reduzem o consumo de carnes e derivados, e quando eu falo derivados, eu me refiro a produtos lácteos, né, como os laticínios, os ovos. Existem pessoas que não só reduzem, mas fazem um processo que é o de retirada desses alimentos, né? Fazendo com que esse hábito alimentar realmente tenha uma nova característica, porque é um hábito mesmo, né? É a gente construir isso no nosso dia a dia. E aí, pensando na região norte, eu acredito, e os números mostram isso, né? Tanto as pesquisas quanto o nosso dia a dia, eu conheço e converso com muita gente da região norte, a gente vê que o interesse também é crescente na região. Por quê? Porque exatamente, né, as pessoas estão entendendo que a alimentação, ela é algo que a gente faz, né, que a gente escolhe 3 vezes por dia, pelo menos. E ela tem uma relação muito grande com a nossa saúde, né? O que a gente come pode trazer benefícios ou malefícios para a nossa saúde, ela pode ter impactos maiores ou menores no meio ambiente. Então, de forma geral, a gente percebe uma conscientização maior das pessoas na hora de fazerem suas escolhas. E a alimentação não fica de fora disso. Então, quando a gente vê, por exemplo, a última pesquisa do IPEC, né, que foi em 2021, que fez a seguinte pergunta, né? No seu hábito alimentar, você evita comer carnes pelo menos uma vez por semana, de forma, por vontade própria? E quase metade das pessoas disseram que sim.
que elas, hoje, atualmente, adotam uma alimentação, pelo menos uma vez por semana, sem nada de carnes no prato. Isso demonstra realmente que a gente vive uma nova realidade e que a alimentação não está sendo vista mais como algo supérfluo, que a gente nem para pensar. Pelo contrário, ela, além de ser essencial, e isso todos sabemos, ela também tem o aspecto da nossa escolha. E a nossa escolha, ela tem que ser consciente e fazer sentido para a realidade que a gente vive atualmente. E quando eu disse supérfluo, Emanuele, que não fique, que não haja um engano. Claro que a alimentação é essencial, mas as pessoas não dão bola para o que comem, simplesmente montam um prato sem prestar atenção, comem, vão embora e não percebem o que isso significa no dia a dia delas. Os impactos, né? Devido à correria mesmo, às vezes, do dia a dia, essa montagem desse prato, ela é muito rápida, né? Falando sobre esse papel da alimentação, no estilo, no modo de vida, né? Como fazer trocas inteligentes para quem quer fazer essa transição, né? Dessa alimentação onívora para uma alimentação vegetariana. E também em relação aos preços, aumento do preço dos legumes, ainda é mais barato fazer uma alimentação vegetariana do que com carnes, proteínas de origem animal? Com certeza, Emanuele. Inclusive, há um equívoco, muita gente acaba tendo a ideia equivocada de que a alimentação à base de vegetais é mais cara. Isso é um equívoco completo. O que acontece é que alguns produtos, principalmente os que estão sendo lançados agora, eles têm um valor agregado e acabam sendo um pouco mais caros do que os similares tradicionais à base de carnes. Mas, de forma geral, a alimentação vegetariana, a alimentação à base de vegetais, a gente costuma dizer que é aquela da feira, é aquela que a gente compra na feira, né? Então, Do são dia a dia, né? Oi? Oi? Feira do dia a dia, de escolher Exato, as frutas, exato, os Emanuele. legumes. Exato, os legumes, as verduras, o arroz e o feijão. E aí, pegando essa tua pergunta, uma coisa que eu acho complicado a gente dizer para as pessoas o que elas devem fazer para substituir, é porque cada pessoa tem uma característica alimentar, né? Então, é difícil a gente falar, ó, faça isso, porque a gente precisa conhecer um pouco mais um profissional de saúde, inclusive, identificar melhor o hábito alimentar das pessoas. Mas, de forma geral, eu vou dar um exemplo. Um acompanhamento nutricional nessa transição também é importante? Eu acho que acompanhamento nutricional, Emanuele, é importante para qualquer pessoa. As pessoas comem mal de forma geral, né? Eu conheço muita, mas muita gente que come arroz, feijão, bife, batata, hambúrguer, queijo, e está mal de saúde, acaba não se alimentando de forma correta. Então, acho que acompanhamento nutricional é algo importante para todas as pessoas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: um exemplo bem clássico de que as pessoas podem, de forma bem simples, terem um hábito alimentar diferente, mas um hábito que está agregado ao dia a dia delas é o seguinte: as pessoas acreditam que precisam comer carne para ter proteína. E elas não sabem que os vegetais também têm proteínas. São características diferentes, mas também têm proteínas. Então, quando você come, por exemplo, o arroz e o feijão, né? Você come porções um pouco maiores, principalmente de feijão, que são as leguminosas, aí eu citaria também o grão de bico, a lentilha, a soja, mas vamos pensar no arroz e no feijão. Essa união de vegetais já traz as proteínas, os aminoácidos que compõem as proteínas que a gente precisa. E as pessoas não sabem disso. Comem carne achando que precisam comer por causa da proteína, sendo que o próprio arroz e feijão já acabam trazendo um aporte interessante de proteínas. Então, esse é um exemplo bem clássico, e eu poderia citar vários outros com outros nutrientes que fazem parte desse universo de equívocos que muita gente tem relativo a que a gente precisa comer carne, a gente precisa de laticínios, ovos. Não, a gente não precisa. O que a gente precisa é entender melhor como montar o prato e fazer desse hábito alimentar, e aí pensando num hábito à base de vegetais,
repleto de nutrientes que os vegetais nos proporcionam e que traz muitos benefícios. Eu posso dizer isso, eu já sou vegano há 19 anos e eu posso garantir que a minha saúde é muito melhor hoje do que era quando eu me alimentava com carnes e laticínios. Então, a partir de um prato muito comum dos brasileiros, né, dos paraenses, o arroz, o feijão, é possível montar, a partir desse prato, outras possibilidades, né? E hoje também, além desses produtos que o mercado vegetariano já traz, né, de produtos industrializados mesmo, é possível fazer outros produtos, por exemplo, um bolinho de lentilha, um hambúrguer de feijão, tem várias receitas, né, disponíveis, inclusive na nossa matéria especial sobre essa data, nós traremos receitas de alimentação que quem está nos assistindo vai poder reproduzir em casa. Muito legal, Falando muito especificamente, legal. falando, falando especificamente sobre o meio ambiente, a questão de ser vegetariano, né? Há outras classificações dentro do ser vegetariano, ovo-lacto, lacto-vegetariano, vegetariano estrito. Podes explicar um pouquinho para quem está tentando entender esse modo de vida, essa escolha de vida, também pelas razões éticas, políticas? Pode falar um pouquinho? Com certeza, Emanuele. Bom, quando a gente pensa em vegetarianismo, a gente está pensando em alimentação. Então, a pessoa que adota o vegetarianismo, ela adota uma alimentação que normalmente não é a tradicional. E aí você tem algumas categorias que, ao longo do tempo, foram desenvolvidas e que, inclusive, gera debate no próprio movimento vegetariano Meio, e né? vegano. É, então, eu vou tentar passar uma ideia mais por cima que dê para as pessoas terem uma base. Então, o que a gente tem? Quando você pensa em vegetarianismo, o termo vegetarianismo fala em alimentos à base de vegetais. Então, uma pessoa que adota o vegetarianismo, naturalmente, a ideia central é que ela se alimenta somente de produtos de origem vegetal. Mas, aí que vem as polêmicas, ao longo do tempo, pessoas que pararam de comer carnes, por exemplo, começaram a se autodenominar vegetarianas. Então, elas tiram as carnes, mas, de repente, continuam comendo laticínios, né? Queijo, leite, ovos, que na Ovo, queijo. essência, né? Oi? O queijo, o ovo, né? Exato, Ainda. exato. Uhum. Então, na essência, o termo vegetariano daria a ideia de que a pessoa não consumiria isso, mas, como eu falei, a língua, ela é dinâmica, as pessoas utilizam e você não tem como segurar isso, né? Então, hoje, as pessoas identificam mais o vegetariano com aquele que parou de comer carnes, que, na verdade, o termo que foi dado, né, um termo mais correto, digamos assim, é o ovo-lacto vegetariano. Ele tirou as carnes e ainda consome ovo e lácteos. Depois tem outros, né, que são os ovo-vegetarianos, que eles tiraram as carnes, tiraram os laticínios, mas consomem ovos. Aí tem os lacto-vegetarianos, já dá para ter uma ideia do que significa isso. Agora tem um novo, né, que são os flexitarianos. Inclusive, no movimento tem gente que não gosta desse termo, mas é um termo que é usado, as pessoas utilizam, que são pessoas que estão reduzindo conscientemente o consumo de carnes e produtos de origem animal. E aí, no outro lado, Emanuele, tem os veganos, que muita gente começa a ter um contato maior com esse termo, né, que até pouco tempo era desconhecido. Os veganos não é algo relacionado à alimentação. Como assim não é? Eu vou explicar. Os veganos, eles têm como uma ideia a busca por uma postura de amplo respeito aos animais. Eu não gosto de falar filosofia, estilo de vida, porque dá a impressão de ser algo muito distante, e não é. É algo simples. É você colocar no seu dia a dia um novo parâmetro. Quando você vai fazer uma escolha, você escolhe pelo sabor, você escolhe pela cor, você escolhe por vários aspectos. E você Ricardo. também vai escolher pensando em não haver exploração, não haver crueldade e morte de animais. Então, baseado nesse conceito, o vegano, quando vai se alimentar, não consome nada de produtos de origem animal. Mas não é só na alimentação. O vegano também evita usar roupas, né, de couro, por exemplo,
o vegano evita, não vai a rodeios, o vegano não apoia zoológicos, aquários, a gente busca e consome produtos o máximo possível não testados em animais. Então, o veganismo, a consequência dele é a gente adotar uma alimentação à base de vegetais. Mas o veganismo em si não é sobre alimentação, ele é sobre uma postura de amplo respeito aos animais. Muito obrigada, Ricardo. Eu quero agradecer a sua participação aqui nesse bate-papo, né, sobre o Dia Mundial Sem Carne. E aproveitando, né, Dia Mundial Sem Carne no domingo, tem um projeto chamado Segunda Sem Carne. Então, para quem já pretende reduzir o consumo, a ingestão de proteína animal, pode utilizar toda segunda-feira, fazendo esse exercício de fazer refeições na segunda-feira sem origem animal. Ricardo, eu quero que você deixe os contatos para quem quiser saber mais sobre a Sociedade Vegetariana Brasileira e mais também sobre a Segunda Sem Carne, que eu sei que tudo sobre o assunto nós temos no site. Bom, Emanuele, antes de mais nada, eu que quero agradecer pela oportunidade, espero que quem assistiu tenha gostado, e a SVB, né, a gente está no Instagram, então é @Sociedade Vegetariana, bem fácil de achar. Lá a gente tem várias informações, né, mas são informações mais expressas, digamos assim. Quem quiser se aprofundar mais, a gente tem muito, mas muito material gratuito, com guias, com manuais, tanto de nutrição, quanto questão de impacto ambiental, vários e-books de receitas, todos eles gratuitos no site svb.org.br. E aí vocês vão conhecer também nossos programas, campanhas. A SBB realiza várias atividades e iniciativas, eu tenho certeza que todos vão gostar. E se alguém quiser, né, me seguir, eu sou no Instagram também, @Ricardo Laurino, eu sempre estou conversando lá com o pessoal, quem quer tirar dúvida. E também, como você pediu, Emanuele, tem também o Instagram da campanha Segunda Sem Carne, que é @Segunda Sem Carne. Então, estão todos convidados, não só a conhecer, mas também começarem a trilhar um caminho num novo hábito alimentar, porque a gente vive um momento importante, e a nossa alimentação, a nossa relação com o que a gente come, com o meio ambiente, com a nossa saúde, e principalmente com os animais, deve ser repensada. Eles não merecem passar pelos que eles passam, e a gente pode, com essa atitude, beneficiar a nossa vida, o nosso planeta também. Então, obrigado mais uma vez, Emanuele. Tá certo. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada a todos e todas que nos assistiram. Esse conteúdo vai ficar disponível em oliberal.com.